Evangelho de Mateus capítulo 5, versículo 20. Porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Aqui, Jesus ele vai falar sobre duas classes de pessoas, sobre os escribas e também sobre os fariseus. Deixando um pouco de lado agora os escribas, eu quero focar nos fariseus. Quem eram os fariseus? O que eles faziam? O livro chamado A Palestina no Tempo de Jesus, na página 81, vai dizer o seguinte: oriundos do povo, constituindo um partido do povo, os fariseus procuravam ser separados do povo. Este é, ao que tudo indica, o sentido do seu nome. Eles o consideram por demais ignorantes da lei, e sobretudo impuro, por não respeitar suficientemente a lei da santidade, expressão da própria vontade de Deus. Eles eram um partido. E como eles eram um partido, não tem como ter uma perfeição. Assim como aqui, nós olhamos no Brasil, é uma constatação. Não é porque a pessoa ela faz parte de um partido que defende a causa dos trabalhadores que ela necessariamente trabalha. E não é porque uma pessoa também defende um partido que fala sobre pátria, Deus, pátria e família, que ela é exemplo disso. Que ela realmente teme a Deus, que ela realmente ama a sua nação, ou que ela tem uma família consolidada. Aqui era muito mais flagrante, porque eles falavam o seguinte: as pessoas que são do povo, elas não conhecem a lei, e por conta disso consideravam eles como malditos, como ignorantes. Não só isso, mas eu percebo que Jesus, quando ele vai conversar com esse povo, parece que ele confronta muito fortemente essa galera. E uma síntese aqui do capítulo 23 de Mateus, Jesus se dirige da seguinte maneira sobre eles: atam fardos pesados e difíceis de suportar, fazem obras para serem vistos pelos homens, amam os primeiros lugares nas sinagogas, amam as saudações nas praças, gostam de serem chamados Rabi, Rabi. Ai de vós, fariseus hipócritas, ai de vós, doutores cegos, insensatos e cegos, condutores cegos, são como sepulcros caiados. Não foi legal ouvir isso de Jesus, eu imagino. Mas e se eu falar para você que no nosso tempo também tem pessoas que elas agem com o mesmo espírito? Nós não vemos com muita clareza pessoas se intitulando eu sou um fariseu, até porque o termo fariseu ficou bem ruim. Mas entenda, Jesus ele fala o seguinte, que a nossa justiça precisa ser superior ao dos escribas e fariseus. Então, focando um pouco nos tipos, eu encontro alguns no Talmud de Jerusalém, e também numa mistura entre o Talmud de Jerusalém e o Talmud babilônico, nós encontramos alguns tipos deles, aproximadamente aí entre 7 e 8 tipos. O primeiro é o fariseu do ombro, que carrega ostensivamente suas boas ações em seus ombros para que todos possam ver. Eles mostram, eu fiz, tá aqui o meu nome, tá aqui. Eles querem os aplausos. O fariseu espere um momento, que quer que você espere enquanto ele realiza o mitzvah, enquanto ele está ali meditando, orando, pensando na lei. Espera um pouquinho, não, agora não é tempo, eu quero ficar focado aqui na Bíblia, e nem converso com as pessoas. O fariseu machucado, que dá de cara com uma parede enquanto olha para o chão, evitando olhar para uma mulher. O fariseu abalado, cuja cabeça está abaixada em falsa humildade. O fariseu que pergunta, qual é a minha tarefa para que eu a cumpra? Como se ele pensasse que já cumpriu todas as obrigações. O fariseu com medo das consequências, se não obedecer aos mandamentos. E por último, o fariseu do amor. Seja amor pelas recompensas que Deus promete por cumprir os mandamentos, ou amor pela própria Torá. Não importa qual, ele é compreendido aqui como sendo o único tipo de bom fariseu. Livro do David Stern, Comentário Judaico do Novo Testamento, página 96. Eu não sei se você notou, mas dos 8 tipos que eu li, apenas um se destaca, que é o fariseu do amor. Que é a exceção à regra, a grande maioria deles não agiam dessa forma. E Jesus não consegue nem pegar esses caras aqui, o fariseu do amor. Ele dá uma generalizada, porque no tempo deles
tempo dele, parece que até mesmo esses eram raros, eram extintos. Como será que é meu coração? Por que será que eu sirvo a Deus? Sabe, olhando para essa lista longa de tipos de fariseus, será que nós não somos um? Será que nós somos no passado e não somos mais hoje? É para a gente meditar. Porque é muito comum, é muito fácil a gente brigar pelos aplausos, a gente brigar pelas luzes, mas nosso coração está longe. E olha a censura de Jesus: de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Não vamos ter contato com Deus. A gente até pode ser bonzinho, nossa, aquele cara é puro, hein? Aquele cara é bom. Se a gente continuar lendo aqui, Jesus ele censura inclusive esse fariseu machucado, que dá de cara com a parede enquanto olha para o chão, evitando olhar para uma mulher. Ele fala: cara, só de você desejar no seu coração, você já cometeu adultério. É como se ele falasse: o buraco é um pouco mais embaixo, não é assim que se faz. Mas será mesmo que eu não quero responder a uma instituição, a uma denominação, a um grupo de pessoas, que Deus possa sondar o meu coração, para que sim, a minha justiça e a sua justiça venha a exceder a dos escribas e principalmente, que é o contexto aqui, a dos fariseus. Evangelho de Mateus capítulo 5, versículo 20. Porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus.